Obrigada. Melhor sobrinha do mundo, melhor tia do mundo. Hoje no vídeo vamos falar sobre as minhas leituras do mês de junho. Foram só 2 leituras, e porque tá muito corrido, mas foi um número bom de leituras, pelo menos tá lendo, né? Eu li da Socorro Alcioli, A Cabeça do Santo, e Vidas Secas, do Graciliano Ramos, que foi pra escola. Um foi pra escola e o outro foi pro Clube do Livro, que eu participo. E hoje eu vou comentar um pouco de como foi a experiência lendo cada um dos livros e recomendando pra vocês essas leituras, que provavelmente vocês já ouviram falar. E se não ouviram, hoje vão ficar sabendo como é cada leitura. É isso. Sejam bem-vindos ao Câmbio Literário e vamos para mais um vídeo. Vamos começar com o livro da Socorro Alcioli, A Cabeça do Santo. Eu já tinha lido Oração para Desaparecer ano passado e tinha sido um dos meus livros favoritos. Eu gostei muito. E A Cabeça do Santo eu também gostei, mas não chega a ser um dos meus favoritos. Eu ainda prefiro Oração para Desaparecer. Esse livro foi publicado em 2015 pela Companhia das Letras e foi o primeiro romance para público um pouco mais adulto que a autora escreveu, porque a autora ela já escrevia livros infanto-juvenis. Então foi o primeiro livro que ela escreveu com um público um pouco mais adulto. O livro tem uma pegada de realismo mágico e tudo mais. A história conta sobre Samuel tendo que ir para uma cidade chamada Candeia para realizar o último pedido da mãe dele antes de falecer. E o pedido era que ele encontrasse a avó e o pai que ele nunca conheceu nessa cidade. Nisso ele sai de Juazeiro do Norte e vai até Candeia. E, durante a travessia foi muito complicado. Ele passou fome, passou calor, porque estava um sol muito quente. Então ele sofreu bastante até chegar em Candeia. Aí ele chega na cidade de Candeia e ele começa a se hospedar dentro da cabeça de um santo. E dentro da cabeça desse santo ele começa a escutar preces das mulheres que rezavam ao santo. Essa cabeça era de Santo Antônio. Então as preces eram preces de amor que ele escutava. E aí ele entra numa... Aí ele começa a escutar as preces e sabe o que ele faz? Ele, começa a tentar realizar os pedidos de casamento das mulheres. E ele conhece algumas pessoas que moravam na cidade. Ele conhece Francisco, que é um dos amigos que ele faz lá na cidade, que assim, é um dos meus personagens favoritos. Pra ser sincero, eu gosto bastante do Francisco. E a história é isso, eu não vou contar mais pra não dar muitos spoilers, mas eu gostei bastante da escrita. A autora, quando escreveu esse livro, ela tinha tido uma oficina com Gabriel Garcia Marques, então a gente vê um pouquinho desse toque do Gabo, dos aprendizados que ela teve com o Gabo. Eu gostei muito do livro, eu recomendo bastante. É uma leitura que não é difícil, é uma leitura prazerosa, uma leitura leve, com uma escrita fluida. Então, e uma história muito bem amarrada, sabe? Então eu fiquei bem satisfeita com o final da história. Eu não fiquei... Claro que se tivesse uma continuação, creio que eu leria, mas a resolução do conflito me bastou, sabe? Eu não almejei por mais e eu gostei bastante. Mesmo tendo lido digital, foi uma boa experiência. Vidas Secas foi uma leitura diferente e assim, não cumpriu muito bem com as minhas expectativas. Eu tive um pouco de dificuldade para ler, acho que isso impactou bastante na minha leitura. Eu achei até estranho porque eu tive, não foram muitas pessoas que tiveram, pelo menos no meu convívio que leram, não se teve essa dificuldade para ler, mas eu tive essa dificuldade para ler Vidas Secas. Acredito por ser uma história seca, né, com a linguagem seca, direta, objetiva, para retratar bem o sertão. Também é uma história pesada, de certa maneira não, é uma história pesada, né, pela condição de vida que a família do Fabiano tinha. Eu demorei para me conectar aos personagens, demorei a me conectar com a história, foi uma leitura bem arrastada, então teve dias que eu parei de ler e depois eu voltava. Bom, resumindo, foi isso que eu achei do livro. É um livro bom, muito bom. Retrata bem a situação que o Fabiano e a família vivem, faz a gente refletir, né? Porque não é uma situação que está longe da gente. É um livro que eu acredito que seja um livro atemporal, né? Por tratar a vivência da situação de
precariedade que muita gente vive. Então é um livro atemporal, é um livro que eu acredito que era para ser sim pesado de ler, não é para ser um livro divertido, é para fazer a gente refletir, e ele cumpriu com o seu papel. Então é um livro que eu recomendo a leitura para quem tá precisando aí refletir. Bom, essas foram as leituras do mês, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curte, comente aí o que você achou, inscreva-se no canal para mais vídeos. E é isso, gente, até semana que vem. Um beijo.